os sacerdotes, mas com o véu se rasgando, significava o quê? Que de uma vez por todas o Cordeiro de Deus estava entregando em sacrifício a sua vida para que não fosse mais necessário esse sacrifício anual ou regular ou de quando em quando. Por quê? Porque agora Jesus estava cumprindo, ele estava saciando todo o ambiente espiritual do derramar do cálice da ira de Deus, né? Falei sobre as 3 horas da tarde e cumprindo a palavra do Senhor que diz lá em Salmo 69, versículo 1, na minha sede deram vinagre, e depois fala a respeito de, em João e Lucas fala mais do que Marcos e Mateus, de que antes do grito final, Jesus fala, está consumado, ou seja, aquilo que eu tenho falado com você durante todo o livro de Mateus, tetelestai, está consumado. Ele só poderia falar que estaria consumado no final, no cumprimento de todo o seu ministério de maneira cabal, começo, meio e fim. Porque eu sempre lembro você que Deus não se preocupa apenas com o fim, com o resultado, porque o resultado pertence a Ele. Ele não está preocupado com isso, mas Ele está preocupado com o processo. E Jesus, durante todo o processo do seu ministério, da sua vida, ele cumpriu cabalmente com cada lei, com cada vírgula, com cada ponto da lei de Moisés. Ele cumpriu, né? Ele nasceu, ele viveu e ele morreu cumprindo a lei. E o fim da lei é Cristo, como diz a palavra. Ou seja, como dizem os judeus messiânicos, né? Lá em Israel eles falam que Jesus é a Torá. Então Jesus é a Torá, Jesus é a Bíblia, Jesus é a lei, Jesus é todo o estatuto, Jesus são todos os juízos. Jesus ele incorpora todas as coisas e todos os mandamentos. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que depois que ele diz está consumado, aí novamente ele chama Deus de Pai. Lembra que eu falei para você? A única vez que Jesus chama Deus de Pai, o Pai de Deus, é na cruz. Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele está falando de uma maneira, desculpe o termo, tá? Desculpe um termo, mas é assim de maneira técnica, de maneira didática, ele está falando de maneira judicial. Ele não está se referindo ao Pai como seu Pai nesse momento, mas ele está se dirigindo a Deus como Trindade, como Elohim. Então ele fala, Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento o sagrado não pode estar no mesmo ambiente do profano. Ué, aí você vai perguntar, Jesus é profano? Não, mas Jesus está ali simbolizando toda a maldição, toda a iniquidade e todo o pecado da humanidade e também da criação. Então ele atrai para si. A Bíblia fala que ele atrai, que o cálice da ira de Deus é depositado em Jesus Cristo. E aí o Elohim se afasta. Mas logo em seguida, ele fala, né? Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Pronto, acabou. Como é que fala? O fórum, né? Essa audiência terminou, já fui sentenciado à morte, e aí ele chama novamente o Deus de Pai. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Claro, porque a morte não pôde resistir. Pedro fala que a morte não pôde resistir. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tem pecado, então ele não tem morte. A morte não é a sentença para ele, de maneira pessoal, mas é de maneira institucional, como gênero humano, representando o gênero humano. Depois diz assim, rasgou-se em 2 partes. A palavra do Senhor fala, rasgou-se em 2 partes o véu. Vou ler algumas passagens a respeito daqui a pouco. E depois o centurião reconhece o Filho de Deus. Por quê? Porque o centurião representa a divisão. Jesus na cruz do Calvário, ele é a divisão entre humanos e humanos. Entre humanidade e humanidade. Por quê? Uma parte vai crer, simbolizando o malfeitor que creu em Jesus
lá na cruz do Calvário. E outra parte não vai crer, representando o outro malfeitor que fala: ah, você não é o Cristo? Por que você não se salva e salva a gente também? Né? Então você tem sempre esse paradoxo. Talvez, e algumas vezes, até no mesmo ambiente. Uns que creem e outros que não creem. Tá? E eu falei sobre as mulheres, maravilhosamente, as mulheres são as testemunhas oculares de tudo. Falei para você que quem fala para os discípulos onde estava o corpo de Jesus são as mulheres. As últimas palavras de Jesus, quem fala para os discípulos, que está em Mateus, João, Lucas e Marcos, são as mulheres, porque os homens, pena para quem te quer, e as mulheres, como sempre, mais vigorosas, mais dignas, mais honradas e principalmente mais corajosas foram até o fim. E os homens, cada um, ema, cada um com seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Então é exatamente o que aconteceu naquele momento, mais uma vez, e as mulheres são testemunhas oculares de tudo, até para falar para os discípulos onde verdadeiramente o Senhor Jesus havia sido sepultado. Certo? Vamos continuar. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo... Eu vou ler de novo Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus, que é o centurião que está dizendo. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu, que a gente sabe que no livro de Marcos, por exemplo, a mulher de Zebedeu chama Salomé, que era mãe de Tiago e João e tia de Pedro e André, né? Era a família. Então, o que significa isso? Bom, em primeiro lugar, eu já expliquei para você que a colheita na cultura hebraica tem 3 fases. A primeira é a fase das primícias. E o que significa isso? Bom, as primícias, ela pega, né? São pegas as primícias, no plural, as primícias, então são pegas no começo da colheita. Quando a colheita está boa para se colher, por exemplo, de trigo, então a pessoa olha de longe assim, o agricultor, os seus funcionários se aproximam da colheita, ele vai no centro da colheita, geralmente a parte mais bonita, ele pega aquilo que o seu braço pode abraçar e fechar, né? Fechar o círculo, e ele abraça aquela colheita, ele bate com a foice na raiz da colheita, ele pega aquilo no braço, na maioria das vezes ele não faz mais nada, só faz isso, ele se prepara para isso, porque é um momento crucial, muito importante, de muito valor para a cultura hebraica. Ele pega e leva até o sacerdote. É chamada a oferta das primícias. Ele vai diante do sacerdote, deposita diante do altar do Senhor. E o sacerdote confere aquela oferta. E o sacerdote confere aquelas primícias e ele recebe aquelas primícias. E a palavra, melhor dizendo, a cultura ensina o quê? Não, a palavra também, está escrito em Êxodo, está escrito em outros lugares, Levítico, Números, que é o seguinte: a partir da constatação do sacerdote, aí essa pessoa volta, né? Volta para a terra e com a aferição sacerdotal e com a entrega da sua oferta, aí ele tem condição, né? Ele tem autorização para colher.
e aí a colheita começa, né? E essa colheita geralmente demora um mês, 40, 50 dias, que é Pentecostes. Então você tem a festa das primícias, né? E depois você tem a festa dos Pentecostes, que é a colheita, 50 dias depois. Pentecostes, 50 dias depois, tá? Depois de que dia? Da Páscoa, depois da festa dos pães asmos. Então você tem toda essa constatação e aí é feita as primícias. Então a colheita tinha 3 partes. A primeira parte, primícias, a colheita de fato, e a última colheita. O que significa a última colheita? É aquela colheita que, quando as pessoas passam pela segunda colheita, não se podia colher nos cantos da propriedade, nas laterais da propriedade. Não se podia colher, porque aquela colheita era para os pobres, para os enfermos, para os leprosos, e também não se colhia as espigas que caíam no chão, ficavam ali. Por quê? Porque essas pessoas iam lá naquela colheita, naquele terreno, naquela propriedade, e tinham a autorização, né, para pegar aquela colheita para se alimentarem. Então você tem 3 fases da colheita. Quando você fala de ressurreição, você também tem 3 fases, que eu já expliquei para você em escatologia, né? Então você tem a fase das primícias, você tem a fase da colheita de fato, que é o arrebatamento da igreja, e você tem a última fase, que é a fase do grupo de Israel, aquele grupo que rejeitou a Jesus, mas que no segundo momento Jesus virá para eles, como diz, a gente aprende na palavra do Senhor, em vários textos, até o Apocalipse, desde o Antigo Testamento. Não vou entrar no assunto, qualquer coisa você assiste sobre escatologia, eu falo tudo detalhadamente. Mas você percebe o quê? De que Jesus é as primícias aqui. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, estamos falando sobre Mateus 27, sobre a ressurreição de Jesus e com ele a ressurreição dos mortos, porque a Bíblia fala aqui que e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, muita gente fala que é um mistério, né? Mas quando você enxerga na palavra e lê a palavra de Deus, você percebe que não é mistério. É a fase da colheita, qual é? Das primícias. Então Jesus é chamado de primícias no plural. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, no plural. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então você tem, né, 3 momentos em 1 Coríntios, que eu chamo o capítulo da ressurreição. Se quer aprender, desenvolver, pensar sobre a ressurreição, você leia 1 Coríntios capítulo 15, ali está detalhadamente todo a respeito dessa doutrina da ressurreição. 1 Coríntios 15. Então diz aqui, Paulo está falando o quê? Que primeiro Jesus, que representa as primícias, no plural. Por quê? Ele é o primeiro. Então, a Bíblia fala aqui em Mateus que quando da ressurreição de Jesus, mortos ressuscitam juntamente com Jesus. Já expliquei. Jesus ressuscita com corpo glorificado, com corpo incorruptível. Ele é o primeiro dos que dormem a ressuscitar, para uma condição eterna. Enquanto que esses outros foram apenas para constatar a ressurreição de Jesus. Aí você vai perguntar, mas por quê
E aí eu vou falar para você, para que se estabeleça. A gente está falando, lembra? O tema de Mateus qual é? Reino. E o reino dos céus é semelhante a... Então a gente sempre, Mateus pontua, do primeiro capítulo de Mateus até o 28º capítulo de Mateus, sobre reino. Então aqui, por isso que só Mateus fala da ressurreição desses mortos, que os sepulcros foram abertos na ressurreição de Jesus e eles entraram na cidade. Por quê? Porque Mateus está fazendo a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Mais de 60 vezes. Então o que significa? Que Mateus está fazendo o desfecho, né, da sua obra literária, do seu evangelho chamado Evangelho de Mateus. Então ele está falando sobre o que aconteceu e ele pontua a ressurreição dos mortos. Quem são esses mortos? E agora eu vou responder para você. Por quê? Porque a ressurreição dele, de Jesus, e a morte e a ressurreição de Jesus, ela representa 3 sinais, que são 3 sinais nos 3 reinos. Presta atenção. Primeiro, a Bíblia fala, a Bíblia fala que o véu se rasgou do alto a baixo. E o que significa isso? Eu vou ler rapidamente Hebreus. Hebreus 6, 19 a 20 diz assim, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que o véu se rasgou? Porque o sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme capítulo de Gênesis, né, capítulo 14, então você percebe o quê? Que Jesus é esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz e rei de justiça, para quem Abraão entrega o seu dízimo. E do outro lado, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, ele era o rei daquela região, né, antes de tudo, e aí a Bíblia fala que ele lhe serve de vinho e de pão. Lembram-se da história? Então, é exatamente o que Jesus vem fazer o desfecho. É por isso que Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que Jesus é a plenitude dos tempos. Ele cumpre todo o tempo, toda a manifestação do Kairós, o tempo de Deus. Hebreus 9, versículo 11 a 12 diz assim, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 10, 19 a 21 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então ele é o sumo sacerdote. Ele restaura o ofício sacerdotal, até então maculado, violentado pelo gênero humano. E ele não apenas faz isso, mas o que significa rasgar o véu, significa que o reino de Deus, não é reinos no plural? Lembra que eu falei para você? Mateus é o único livro dos evangelhos que fala reino dos céus no plural. Por quê? São todos os reinos. E quando da morte e da ressurreição de Jesus, ele está o quê? Ele está adquirindo o testemunho ocular. Ele está adquirindo a constatação do seu ato. Qual é o seu ato? Que ele é Salvador, que ele é Senhor, que ele é resgatador, que ele é libertador. Primeiro reino, o reino de Deus, o véu foi rasgado. O sumo sacerdote recebe o seu ofício. É aferido e é referendado pelo mundo espiritual e eu poderia dizer pelo reino de Deus. Segundo lugar, a morte e a ressurreição de Jesus também age no reino natural. Por que o reino natural ou reino material? Por quê? Porque a Bíblia fala que as rochas são fendidas,
Os sepulcros, ainda os mortos não saem ressuscitados, mas os sepulcros são abertos, a natureza sofre um abalo. Então o reino natural identifica a morte e a ressurreição de Jesus. O sol escurece, não é assim que a Bíblia fala? Marcos, Mateus fala sobre as trevas entre o meio-dia e as 3 horas da tarde. Trevas, que eu já expliquei para você no grego, trevas é de maneira assim, é trevas mesmo, não é um eclipse, é trevas. É escuridão total. Então a natureza, o reino natural, identifica aquele momento e pontua, sublinha esse momento durante a história da criação. Em terceiro lugar, e aí vem a ressurreição dos mortos. Por quê? Reino de Deus, reino natural, ou reino da criação, ou reino, né, material. E agora vem o quê? O reino espiritual. Reino espiritual de quem? Dos mortos. Não é assim que diz a palavra lá, eu chamo no culto zero, Apocalipse 4, Apocalipse 5, que diz o seguinte, que todos identificam o Cordeiro de Deus como tendo sido morto, mas estava em pé. Estava no santuário, digno de que tomar o livro e abrir os selos, não é? E que todos se prostram, não é? No reino celestial, no reino chamaria no reino material e depois no reino, como ele fala ali poeticamente, no reino debaixo da terra. Então, esses santos que ressuscitaram são exatamente o testemunho, a constatação testemunhal, documental, judicial, jurídica, de que ele é o prometido, o redentor, a rosa de Saron, o sol da justiça, a verdadeira estrela da manhã. Ele é aquele que haveria de vir. Ele é. Então, o reino de Deus, o reino material, físico, natural, a natureza, a criação, o universo, e também, desculpe o termo, tá? O termo é apenas didático. O reino dos mortos também constata, porque eles ressuscitaram, eles enxergaram ele morrendo e ele ressurgindo e ele ressuscitando. Obviamente, Jesus de maneira eterna e incorruptível. Esses não. Esses voltaram a morrer, como Lázaro, como Talita, né? Talita come, ovelhinha, ressuscita, né? Aquela que, ou então o filho da viúva de Naim, que ressuscitou, mas em outro momento morreu novamente. Por quê? Porque não estava ainda de corpo glorificado, não estava ainda ressuscitado eternamente. Mas esses constataram e enxergaram que Jesus havia sido morto, entregue pelos nossos pecados, pela nossa transgressão, pela nossa iniquidade, e que havia ressuscitado, porque a Bíblia fala que ao ressuscitar, esses mortos também ressuscitaram e entraram na cidade. Então suas famílias constataram. Eles foram testemunhas oculares, como primícias, de que o Senhor Jesus havia exatamente cumprido com toda a palavra. Meu Deus, que a palavra de Deus é maravilhosa. A gente vai falando, mas amanhã a gente conversa mais. É muito bom, é maravilhoso a gente ir pensando na palavra e vendo por que eu insisto todos os dias. É para que seja comprovado na tua fé, na inteligência da tua fé, na tua capacidade de crer, na tua capacidade de convicção, na tua caminhada diária, de que o Senhor Deus, o nosso Deus, ele é cumpridor da palavra. Não porque ele está subserviente à palavra, não, ele está por sobre a palavra, ele está acima, ele é mais do que a sua própria palavra, mas ele cumpre com as suas promessas, ele cumpre com seus estatutos, ele cumpre com seus juízos, ele cumpre com seus mandamentos. E Jesus, ele está aqui cumprindo com toda a lei, até na sua morte e até na sua ressurreição, onde testemunhas comprovam literalmente de que ele morreu e de que ele ressuscitou. A ele todo louvor,
toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, palavra, o poder, o